pessoal, vamos à nossa aula de hoje, então, continuando nossos estudos sobre saúde. Hoje, nós vamos entender alguns conceitos sobre vacina, tá, gente? Como que surgiu, como que foi descoberta, como que a vacina atua, né, no nosso corpo. Então, vamos lá. Como, então, que aconteceu a descoberta da primeira vacina, tá, gente? Então, a história da vacina, ela iniciou no século XVIII e foi por intermédio de um médico inglês chamado Edward Jenner. Ele utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral que foi extremamente grave e que causava febre alta, dores de cabeça no corpo e lesões na pele e morte. Então, a varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Olha só que interessante. Então, como que ele fez para descobrir como que foi criada, né? Como que ele descobriu a vacina? Então, ele observou que as pessoas que ordenhavam vacas que tinham uma doença que era bem semelhante à varíola, tá? Elas se tornavam imunes à varíola. Então, essas pessoas, elas tinham contato com essa doença que a vaca desenvolvia, que era chamada de cowpox, e que se assemelhava-se muito à varíola humana, e tinha também formação de lesões com pus. Então, como ele começou a observar isso, e aí o que ele fez para testar? Ele inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sara, que possuía essa doença. E aí ele inoculou, então, o pus dessa ordenhadora em um garoto de 8 anos de idade, chamado James Phipps. E o James, ele adquiriu a infecção, mas de uma forma bem leve, e após 10 dias ele já estava curado. E aí, posteriormente, ele inoculou novamente, né, o pus de uma pessoa com varíola e o garoto nada sofreu. E aí, então, surgiu aí a primeira vacina. Né? Então, foi assim que ela foi descoberta. Então, o médico, ele continuou a sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. E em 1798, ele comunicou a sua descoberta em um trabalho intitulado O Inquérito sobre as Causas e os Efeitos da Vacina da Varíola. Apesar dele enfrentar, então, resistência e em pouco tempo, sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres e em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. E a vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Então, essa é a história, né, da descoberta da vacina. E, afinal, então, o que é a vacina? Ela é uma forma de imunização ativa. Por que é ativa? Porque o próprio corpo, ele produz os anticorpos. E como que isso é feito? Através da introdução do agente causador da doença. Mas é uma introdução desse agente que está atenuado ou inativo, né? Então, não é a própria doença tão ativa como ela seria, né? Ou substâncias que esses agentes produzem no corpo, né? Então, eles introduzem isso no corpo de uma pessoa, de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Então, por causa da produção dos anticorpos e das células de memória, a vacina garante que quando o agente causador, né, da doença, ele chegue no corpo da pessoa, ele cause alguma infecção nessa pessoa, essa pessoa já está preparada para responder através dos anticorpos, né, e combater essa doença, esse agente causador da doença. Então, a vacina, ela é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças, tá? Então, aqui, um resumo, tá? Então, a vacina é uma forma enfraquecida ou totalmente inativa do agente que causa a doença, e aí esse agente é introduzido no organismo. E aí as defesas do corpo vão entrar em ação, né? Então, aqui a gente está representando, né, o agente inativo, e aqui nesse símbolo cinza as defesas do corpo, que vão combater, né, produzindo anticorpos e células de memória lá do sistema imunológico.
E aí, se no futuro um agente causador da doença entrar e atacar o organismo, os anticorpos que foram produzidos já estarão ali, né, para destruir, para combater aquela doença. Então, é dessa forma que a vacina age. Então, aqui um resumo. Ó. A vacina, então, é uma forma de fornecer armas, entre aspas, né, ao organismo, para que ele possa se defender de uma série de micro-organismos que causam doenças muito perigosas, como o sarampo, a rubéola, o tétano, a paralisia infantil, né? O método mais usado para a produção de vacinas é o emprego do próprio micro-organismo que causa a doença, que ele deve estar morto ou atenuado, ou seja, ele não tem a capacidade de produzir a doença, né? E outro ponto importante é que cada tipo de anticorpo produzido é específico para combater aquele determinado tipo de doença, né? Então, os mesmos anticorpos produzidos contra sarampo não são eficientes, por exemplo, para combater a cachumba, né? Então, são específicos para cada tipo de doença. E quando esse micro-organismo é inoculado no corpo, ele vai estimular as células do sangue a produzir substâncias que são chamadas de anticorpos. E esses anticorpos é que vão, então, atuar quando o micro-organismo ali invasor entrar no organismo. Então, é dessa forma que acontece a imunização através da vacina. Certo, gente? Então, eram esses os conceitos que eu queria trazer para vocês hoje. Um abraço e até a nossa próxima aula.